Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e hoje venho falar-vos aqui de um livrinho que foi uma das minhas últimas leituras terminadas. Foi um livro que, para mim, na minha honesta e humilde opinião, era um livro que já estava em falta na nossa sociedade há muito, muito tempo. E quando eu recebi esta surpresa cá em casa, eu já estou com algum receio, digamos assim, em ler este livro já há algum tempo, porque eu atrevi-me a olhar para o livro de forma, como é que eu ia dizer, de forma mais... agora estava a faltar a palavra. De captar a visão, pronto, de encher a vista. E o livro realmente não é só bonito na forma de ilustrações, mas no próprio texto, no próprio todo deste livro. Eu estou-vos aqui a falar de Gosto de Mim, de dois autores suecos, se não me engano, que fazem parte do projeto Cup of Therapy. Eu já agora aproveito para agradecer a cedência da Bertrand através da chancela, eu engasgo-me sempre nisto, de Pergaminho, de me ter facultado este livrinho. Eu tenho tanto a dizer sobre este livro que eu acho que vocês, quando terminarem aqui a opinião, eu acho que vocês vão a correr à próxima livraria para comprar o vosso exemplar, ler e depois voltar aqui ao vídeo para me darem a razão que este livro é fantástico. Então, eu tenho aqui as minhas notas e vou tentar não me esquecer de nada. Eu tenho muito para opinar sobre este livro e, como eu estava-vos a dizer, este livro é a conjunção, este projeto Cup of Therapy, nomeadamente deixa-me ver, de um psicoterapeuta especializado em família, casais e terapia sexual. Também dá palestras e ministra oficinas em que aborda diversos temas relacionados com a sexualidade, tais como a identidade, os relacionamentos e a violência. E depois temos o Meti. É um artista, ilustrador premiado, conhecido pelo seu projeto de retratos e por inúmeras ilustrações e livros infantis e na imprensa. Além disso, também concedeu padrões para textos e peças de porcelana, colaborando com algumas marcas, como é que eu ia dizer, com algumas marcas, pronto, famosas. Isto só para fazer aqui a introdução ao livro. Pronto, este livro, O Gosto de Mim, como eu estava a dizer, é um livro necessário na sociedade, porque é um livro que, de certo modo, nós não só pelas imagens correspondentes, digamos, ao próprio texto, ele não é só bonito nesta forma. Ele é bonito porque ele, por isso é que eu digo que é muito necessário para nós adultos lermos um livro deste género, porque este livro está dividido pelas 4 faces, digamos assim, que nós temos na vida, nomeadamente infância, juventude, idade adulta e anos dourados. Pronto, anos dourados, mais aqui para a reforma, eu ainda não cheguei lá. Mas este livro fez muito sentido para mim e este livro, eu acabei por me identificar muito com este livro. Eu acho que este livro, de certo modo, quis dizer aquilo que eu já ando há imensos anos a dizer, que é, nós muitas vezes acabamos por chegar à idade adulta já com alguma carga, alguma bagagem, a nível de experiência, a nível de vivências, a nível de história, a nível de história da própria pessoa e tudo mais. Mas a maior parte de vários traumas, medos, receios, muita coisa que se passou, não foi só na idade adulta que aconteceu. Muita coisa já vem de trás, até de vários episódios, por exemplo, que nós passamos em criança ou passamos na nossa adolescência, até chegar à parte adulta. E este livro acaba por abordar muito especificamente todas estas faces e
e nesse sentido ele está muito, muito bem construído. E vai chegar a vários pontos. De qualquer maneira, eu vou tentar fazer aqui um resumo muito, muito rápido. E então, na infância, aqui este livro acaba por nos chamar a atenção que, às vezes, uma criança solitária, ela pode, por exemplo, ter, ou pode ser muito provável que a criança sofra de solidão involuntária, por exemplo, por sofrer de bullying, por exemplo, na escola. Ou seja, eu agora, como é que eu vou dizer isto? Eu agora, sendo adulta, ou seja, tudo as fases para trás, digamos assim, infância, juventude, acaba por ser uma chamada de atenção para eu também abrir os olhos para o mundo à minha volta e para não acontecer também muitos dos episódios que se passarem comigo e que de certa e que não nada, e que de certo modo não aconteceu comigo e que não foi prestada atenção no devido timing. Portanto, e estava a dizer que também é necessário haver, lá está, muita comunicação entre a criança e todas as partes envolvidas, sejam pais, amigos, família, até os próprios educadores devem ter o alerta para tentar também entender os medos, as inseguranças também da própria criança. Também, de certo modo, dar a entender que às vezes o mal que acontece por parte dos amigos, digamos assim, da escola, que não provém da criança ou que a criança tenha a culpa. Deve-se ter maior atenção ao isolamento involuntário, neste caso. Também tem que se chamar a atenção por prováveis comportamentos errados e responsabilidades da criança, caso também tenha feito alguma maldade assim pelo meio. Ter atenção também, por exemplo, a uma criança mais tímida e para a criação também de amigos, por exemplo, porque na infância é quase o nosso processo inicial da vida. E para também o início da criação do próprio eu enquanto pessoa. Na juventude, vamos ter também um comportamento assim mais, digamos, de comparação com o outro no meio social. Por exemplo, os melhores amigos vestirem-se melhor do que nós, ou terem mais capacidade do que nós, ou terem mais amigos do que nós, e de certo modo dar alguma atenção ao explicar também ao jovem que nem toda a gente é igual e que nem toda a gente relaciona-se de modo igual e que há vários meios sociais para cada pessoa, cada jovem, cada indivíduo se relacionar. Muitas vezes é nesta fase também que há a maior procura do primeiro amor. E que muitas vezes passa por ser no meio online. E aí devemos ter uma maior preocupação com o jovem, com os jovens, no sentido de alertar que, tal como a vida real, o meio online é um reflexo da vida real, era isto que eu queria dizer, e que, tal como na vida real, como na internet, deve-se ter ou chamar a atenção ao jovem que há perigos também. Procurar também saber, diante dos jovens, o quanto a pessoa vale de si para si, ou seja, dar a entender aos jovens que ou que eles tenham algum valor e que esse valor deve ser usado em prol e para uso melhor como é que eu ia dizer, da personalidade de cada um. Temos também uma maior curiosidade da novidade, temos a criação também de mais memórias, sejam elas melhores ou menos boas, e a aceitação do passado, porque até ali já esteve
até à juventude já se teve criação de memórias e fazer quase uma preparação para a transição da fase adulta, porque muitos adultos hoje em dia, sendo da minha idade ou mais velhos, não fizerem essa transição, podem ter até a mesma idade ou mais velhos do que eu, mas o cérebro ficou muito lá atrás, essa transição ainda não foi feita, portanto, fica aqui o recado, quem não veja a transição tem que fazer para passar para a fase adulta, porque welcome to the adult world. Problemas todos os dias, situações todos os dias, boas, menos boas, e que nós temos que saber lidar e às vezes ter muito pulso de ferro para lidar com tudo. Na fase adulta, foi a fase que mais me chamou a atenção e muitas coisas que são aqui ditas, até há uma maior atenção para a fase adulta neste livro. E para mim, como eu estava a dizer, teve muitos comportamentos aqui e muitas situações que foram aqui colocadas em que o mundo adulto, mais responsabilidade, mais meios envolvidos, mais responsabilidade acrescida na própria sociedade em geral. Portanto, qual é uma das maiores ou das primeiras coisas que é falada aqui na fase adulta? É que temos que, de certo modo, ter consciência que, lá está, como os jovens precisam de ter esta ideia que passar de jovem para a fase adulta tem que ter consciência que já têm um passado, assim os adultos têm que fazer a mesma coisa, ou seja, que já têm bagagem, já têm memórias e tudo mais, e saber aceitar isso na totalidade. É óbvio que nós no passado nós não podemos mexer, não podemos remediar, o mal que está feito, remediado está, portanto, aceitar e de certo modo entender ou chegar a uma conclusão que nós não podemos mudar o que está feito e que temos que, de certo modo, aceitar. Depois, consoante o nosso passado, as decisões que nós tomamos dia a dia, muitas vezes é-nos dado o desafio, digamos assim, de fazer escolhas e opções da vida. E então, o que é que nós temos que fazer? No fundo, temos que aceitar os caminhos e as escolhas que nós fazemos. Por exemplo, nesta fase adulta, às vezes há timings que, por exemplo, estamos à procura de uma relação, por exemplo, amorosa, se procuramos essa relação estável ou não, aceitar mediante a nossa escolha e a nossa opção de vida e, de certo modo, aceitar os conselhos ou, como é que eu ia dizer, os conselhos ou as más línguas, pronto. Depois, a fase adulta, o que é que acontece muito também? Por vezes nós acabamos por ter menos tempo, porque temos o nosso trabalho, porque temos os nossos compromissos, ou porque, por exemplo, adultos que já sejam pais, ou a parte da monoparentalidade, ou seja, pais separados, que às vezes nem sequer têm tempo ou energia para se focar em vários outros tipos de relações. E não falo só em relação amorosa, falo relação de amigos, falo relação no meio social ou na relação do próprio eu. Às vezes não há tempo nem energia para outros tipos de relações e por vezes levar-nos na mesma à solidão. Também temos aqui uma parte na questão de adultos, é que por vezes os amigos que nós fazemos na infância e na adolescência, as pessoas estão constantemente a mudar por causa de algum comportamento, de alguma situação que nos aconteceu na vida. E então, às vezes as pessoas que nós já conhecemos há tantos anos, chega a certa altura da nossa vida que não faz sentido nós continuarmos amigos com X e Y que já conhecemos há 10, 20, 30 anos atrás. Porque as pessoas também mudam, as pessoas têm outras responsabilidades e que às vezes, pronto, já aquela personalidade deixou de se dar bem com a nossa. Outra questão também que é abordada neste livro é que, essencialmente, na fase adulta,
nem sempre é fácil nós encontrarmos a melhor forma para exprimirmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos a sentir, e às vezes até lidar com o próprio dia a dia é uma dificuldade. Portanto, ou o que sentimos naquele momento. Portanto, às vezes nós conseguimos este processo a nível interno sozinhos, às vezes precisamos mais dos nossos amigos, mas às vezes essa ajuda também não é suficiente e às vezes temos que também recorrer a algum apoio profissional, não é? Que é para isso que eles existem também e que, de certo modo, nós temos que focar na nossa saúde mental, especialmente nesta idade em que já temos muita ou alguma bagagem para trás e que seja necessário nós aceitarmos tudo o que nos está a acontecer até agora. Outro ponto também que fala neste livro, eu já estive a falar de meios sociais, em vários meios sociais que nós adultos estamos envolvidos e que temos uma responsabilidade acrescida no nosso dia de mercado, digamos assim, não sei onde é que eu buscar essa expressão agora, mas pronto, que diz respeito, por exemplo, ao local de trabalho. E então, até neste ponto aqui os autores foram buscar um elemento essencial, complementar na vida de um adulto típico normal, em que muitas vezes sentimos que há uma certa, como é que eu ia dizer, há um certo bullying, digamos assim, como sentimos na infância, na juventude, por outros motivos. No nosso local de trabalho às vezes sentimos também uma espécie de bullying, ou porque há muitas personalidades na nossa equipa de trabalho que nós não nos demos bem, ou então, por exemplo, em alguma reunião em que queiramos dar alguma sugestão ou ideia para melhorar, ou pelo menos nós pensamos que na nossa cabeça que seja para melhorar, mas nunca é ouvida e de certo modo sentimos lá está o tal bullying. Também, de certo modo, e é aqui que este livro também nos aborda, é que muitas vezes nós trabalhamos com várias pessoas, cada uma com a sua história, tenho a minha, vocês têm a vossa, e às vezes sentimos algum elemento da nossa equipa de trabalho assim mais isolado, mais consigo próprio, e então nós devemos tentar abordar essa pessoa, perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa que esteja ao nosso alcance, porque nem sempre também está ao nosso alcance, não é? Mas às vezes o que essa pessoa às vezes precisa é de ser ouvida e desabafar. Esta fase adulta disse que ia ser maior e mais introspectiva. Nos anos dourados, a mensagem que eu retirei, visto que não estou ainda na fase dos anos dourados, e normalmente costuma ser os anos dourados são mais ligados, digamos assim, aos idosos, ao pessoal que já está na reforma ou para alguma situação, encontra-se, por exemplo, em alguma decadência, não sei se este é o melhor termo, mas alguma decadência, por exemplo, física que impeça de trabalhar. E então, consoante todas as ferramentas que nós temos à nossa volta, o que os autores abordam aqui neste livro é que é quase nos dado uma segunda oportunidade para nós vivermos e que temos que aproveitar melhor, ou aproveitar a viver melhor, sonhar ainda mais e aproveitar esta segunda oportunidade, digamos assim, de viver. Para mim, temos aqui 4 pontos essenciais neste livro, como eu estava a dizer: a saúde mental, que após ou durante o Covid foi muito chamada a atenção e tornou-se quase um assunto de moda, mas eu acho que este livro é abordado para toda a gente, mesmo que se sinta solitários ou não, porque eu tenho a certeza que tem muitos pontos aqui que, mesmo que não se sintam sozinhos, vão se identificar. A saúde mental, o bem-estar. Temos aqui também, para mim, muitas das ilustrações que tenho aqui neste livro, eu acabei por me deslumbrar, acabei por tirar a minha própria mensagem de cada ilustração que está aqui e, de certo modo, para mim, muitas ilustrações acabaram por me dar muito consolo. Como eu estava a dizer, eu identifiquei muito com este livro, em algumas partes, e a mim fez muito sentido.
Portanto, tem aqui esta parte que acaba por dar um consolo extra, digamos, à nossa vida. O quarto ponto, e para mim o mais importante ou complementar a estes todos, tem a ver com o aceitar, o gostar de nós, gostar de mim. Sermos nós o nosso primeiro grande amigo e amor. E esta é uma parte que acaba por falar muito neste livro. E depois tenho aqui uma frase que eu gostaria muito de terminar esta minha opinião, que já vai longa sobre este livro, eu bem vos avisei que ia ser longa, que diz que os sonhos existem para ser concretizados. E esta foi uma das grandes mensagens que eu tirei deste livro. E como eu disse, eu adorei este livro. Para mim era um livro essencial na sociedade, tivesse acontecido o Covid ou não. É um livro que está muito dividido, como eu disse, por várias fases da nossa vida. E mediante tudo o que eu disse, este acaba por ser um livro muito importante. E como eu acho que disse lá num dos posts ou stories do Instagram, este é aquele livro que me deu muito, muito consolo durante esta leitura. Eu tenho a certeza que este livro vai ser um livro que eu vou reler algum dia, porque eu acho que vou precisar novamente de o ler um dia. E este livro é aquele livro que só me apetecia abraçar e adormecer com ele. Portanto, como eu disse, este livro não é só fofinho nas suas ilustrações e nas suas mensagens e por aí fora. Este livro acaba por ser um livro muito real, muito preciso, muito necessário entre nós, sejamos leitores ou não. Diz aqui, sem sessões curtas de terapia para bem-estar na sua companhia. Ou seja, como eu estava a dizer, isto é um livro que, de certo modo, acaba por fazer-nos aceitar, seja na solidão ou não, em certas alturas e fases da nossa vida, até hoje, ou aquilo que até pode acontecer no futuro. Portanto, eu sei que estes autores já tinham lançado, penso há 2 anos, o livro Gosto de Ti, ou Gostar de Ti, foi assim uma coisa, que presumo eu que seja gostar do outro ou do próximo. Para quem já viu este livro aí nas livrarias, para quem se identificou com alguma coisa que eu disse, vocês têm que comprar, mesmo, como eu estava a dizer, seja leitura ou não. Este é um livro que tem textos curtos, vocês até podem ler, por exemplo, um texto e apreciarem a imagem, tipo, um texto por dia, vá. Portanto, eu acho que este livro não é só dedicado para leitores ou para pessoas essencialmente que gostam de ler. Portanto, se vocês identificarem-se com algum dos pontos que eu disse, vocês têm mesmo que ler. E eu já estou muito longa, já estou farta de dizer isto, mas eu vou-me deixar ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem me veio também pedir uma opinião assim mais extensa e mais completa, mais construtiva, aqui tenham. E eu vou-me deixar ficar por aqui. E nós vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau!